Boa tarde, meus queridos amigos. São 16 horas desta quinta-feira, momento do nosso Evangelho, que é luz no nosso lar. Sabemos que este momento ilumina não só o nosso lar, mas também todos os lares ao nosso redor. Este momento é importante que tenhamos essa conexão com a espiritualidade e este compromisso do nosso dia e horário pré-estabelecidos. Podemos colocar a nossa água para fluidificar. Sendo assim, vamos começar hoje com a nossa mensagem Utilidade Providencial da Fortuna. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia inferir de algumas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus as distribui. Teria colocado nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, pensamento que revolta a razão? A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, graças aos seus atrativos, às tentações e à fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente a sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, daqueles que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas tornar a vida mais difícil não é o mesmo que torná-la inviável, e pode-se transformar a riqueza em meio de salvação nas mãos daqueles que dela souber tirar proveito, como alguns venenos que podem recuperar a saúde se forem empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios para ganhar a vida eterna, desfaze de todos os teus bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devesse despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a este preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Este jovem, na verdade, acreditava estar correto, já que havia observado os mandamentos e, entretanto, recuava diante da ideia de abandonar os seus bens. Este desejo de obter a vida eterna não ia até este sacrifício. A proposta que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para esclarecer o fundo do seu pensamento. Ele poderia não fazer mal a ninguém, não maldizer a seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe, mas ele não tinha verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas num sentido rigoroso, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males sobre a terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem, e exatamente por isso estaria em contradição com a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater, mas ao homem que dela abusa, assim como faz com todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno.
Se a riqueza produzisse apenas o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem saber transformá-la em fonte do bem. Se ela não é causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. Com certeza, o homem tem por missão trabalhar para o desenvolvimento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. É preciso aumentar a produção para alimentar essa população. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e, para facilitá-la, é indispensável destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos, que são a obras dos séculos, o homem deve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Buscou na ciência os meios de executá-lo, mais segura e rapidamente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A necessidade que o fez produzir as riquezas, ainda como esta o fez descobrir a ciência. A atividade necessária para estes mesmos trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência, a qual lhe concentra primeiramente sobre a satisfação das necessidades materiais e que o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, o primeiro meio de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. Então, meus amigos, Deus não coloca nas nossas mãos o objeto do nosso mal. Nós é que o transformamos no objeto do nosso mal, pelo mau uso, seja da riqueza, seja da inteligência ou da ciência. Em qualquer momento das nossas vidas, da nossa existência, nós precisamos sempre dar bom uso àquilo que nos é disposto, aos dons que possuímos. Pensemos, se somos educadores e se fizermos mau uso deste poder que temos, deste dom que temos e que nos é entregue por Deus, também é o objeto da nossa perdição, do nosso mal viver. Então, não a riqueza, não a ciência, não a inteligência, mas sim ao mau uso destes bens que nos é concedido no momento do nascimento, no momento da encarnação. O que o Evangelho nos traz é que não é o que nós recebemos que nos leva à derrocada, mas a forma como utilizamos aquilo que recebemos. Que a gente possa, em todos os momentos da nossa existência, pensar o que estamos fazendo com os bens, com os dons, com o que Deus nos presenteou no nascimento. E que forma estamos usando para contribuir com o progresso da humanidade, com o progresso da Terra, para que a nossa Terra venha, sim, a mudar e se transformar num planeta, não mais de prova e de expiação, mas um planeta de regeneração. Que essa reflexão nos sirva em todos os momentos e em todos os fazeres das nossas vidas. Que Deus, que Jesus, que Fabiano de Cristo, que essa espiritualidade amiga que se faz presente nos nossos evangelhos possa sempre estar nos orientando o caminho, nos orientando a direção e nos dando o saber necessário para agir em cada momento da nossa existência. Que tenhamos um resto de semana com tranquilidade, um final de semana embalado nos braços de Maria, junto aos nossos amores, e que estejamos sempre
na conduta correta para a nossa evolução. Que assim seja.